meu querido, minha querida, bem-vindo ao programa Em Frente. Eu sou o pastor Silas e nós estamos aqui mais uma vez para falar a respeito da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Não contém, tem lá um trecho que Deus fala. Não, é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, todo o relato bíblico simplesmente é a palavra de Deus. E nós estamos aqui todos os dias falando agora sobre livros da Bíblia, né? Nós estamos agora nos profetas e saímos da classificação dos profetas maiores, que era por conta da quantidade de texto escrito, para os profetas menores. E o primeiro profeta menor que vamos comunicar aqui é Oséias. Oséias ele é o 28º livro da Bíblia, é o número 28. Ele tem 14 capítulos, foi escrito pelo próprio profeta Oséias. Ele foi escrito no ano 750 até 710 a.C., descrevendo o mesmo período de vida do povo hebreu. E esse livro, a gente vai dividir esses capítulos aí em 4 partes. Do que basicamente trata essa história? Queridos, Deus estava enojado com o pecado do povo. E para que o povo entendesse isso, Deus levanta o Oséias, que aliás tem algumas peculiaridades no Oséias. Primeiro que o Oséias, o nome dele em hebraico é o mesmo nome Jesus em grego. Oséias significa Salvador. Jesus significa Salvador. Sabe aquele Josué da Bíblia, aquele que da Terra Prometida, que depois ele encaminhou o povo de Israel pós-morte de Moisés? Josué também era chamado de Oséias, porque Josué, Jesus, é o mesmo Yeshua, e que Oséias é um nome que se dá àquele que é o Salvador. Oséias também tem uma outra peculiaridade, uma outra coisa interessante, é que o Oséias ele é o único profeta que é levantado no norte. Porque a gente tem 2 nações aí dentro da própria nação de Israel. Lembra que eles se dividem em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte é o reino de Israel, o reino do sul é o reino de Judá. E aí nós estamos falando aqui do reino do norte. E este profeta, ele é levantado por Deus para não só falar, mas ele também experimentou a dor do coração de Deus. E não foi assim mesmo que Jesus, o Salvador, fez? Para que o Senhor Jesus entendesse e pudesse nos salvar, a Bíblia diz: Deus se fez homem, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, da mesma maneira, esse profeta ele vai viver, ele vai sofrer o que Deus sofria. Assim como Jesus sofreu o que nós sofríamos para nos entender. Então, o profeta Oséias, ele é chamado por Deus e olha o que acontece, queridos. Nós vamos entender aqui do capítulo 1 ao 3, quando Deus o chama para pregar e fala para ele: olha, vai lá e se case com Gomer. Era uma mulher. Aí você fala: ué, que bacana, né? Deus deu uma esposa para ele, querido. A mulher dele era uma prostituta. A mulher dele era alguém que se entregava na noite para outros homens, nem sempre por dinheiro. Às vezes só pelo prazer da infidelidade mesmo. Só pelo prazer de não estar com o seu marido em casa. Então o Oséias, ele sentiu na pele aquilo que Deus sentia. E aí, sabe o que acontece? Deus fala para Oséias: vai lá e perdoa a tua esposa. Vai lá e redime ela. Pega ela da onde ela estiver aí, traz ela de volta para o teu lar e fala para ela: olha, o que você fez comigo está perdoado. E não foi só uma vez, foram várias vezes. No segundo bloco de capítulos, do 4 ao 7, aí então ele vai descrever o que é essa infidelidade. Os pecados de Israel e de Judá. Isso ia desde mentiras até assassinatos. O povo se afastou da palavra de Deus e se envolver com o pecado, segundo a Bíblia, é o mesmo que a infidelidade aos olhos de Deus. É sempre a mesma coisa, como se fosse um adultério. Porque a Bíblia fala que nós somos tais quais a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. E toda vez que nós o abandonamos, queridos, nós estamos agindo como esta aqui, a Gomer, que abandona o seu noivo, o seu marido em casa
e vai se prostituir e vai praticar infidelidade. Então ele chega para aquele povo e fala, olha, Efraim, Samaria, Judá, especialmente para este grupo, vocês precisam parar com a religiosidade de vocês. Era gente hipócrita. Sabia apontar o defeito dos outros, mas não sabia olhar para si mesmo e melhorar. Então, às vezes, queridos, às vezes não, né? Sempre nós temos sido assim. A gente sabe muito bem exercer juízo sobre os outros, mas para nós sempre queremos misericórdia. Você já reparou que é assim? Ah, para você juízo, para mim misericórdia. E esse povo estava fazendo isso. Se afastou de Deus, pecava horripilantemente. Mas na hora que era apontado sobre o que estava fazendo, apontava para o outro. Mas também fulano faz tal coisa. Mas também Beltrano tá não sei o quê. Não conseguia olhar para si e falar, eu sou um pecador. Eu preciso voltar para Deus. Talvez seja essa a tua condição. A gente, na verdade, consegue mesmo mais ver o problema e o pecado dos outros do que o nosso. Pede para o Espírito Santo hoje, me derrama colírio espiritual, eu quero enxergar o que é problema em mim, para que eu possa me redimir, voltar para o Senhor e andar contigo. A terceira fase, aí, o terceiro bloco, nunca o pecado vai ficar barato. Sempre vai ter uma consequência. Toda ação vai gerar uma reação. Toda semente plantada vai brotar e vai dar fruto. Isso é assim também no mundo espiritual. E aí então o profeta, entre o capítulo 8 e o 11, entre esses capítulos 8 e 11, ele fala, gente, vocês não param de pecar, vai vir aí de novo o quê? Exílio, domínio de outros povos sobre nós. E dessa vez seria a Assíria. E ele detalha como as coisas aconteceriam. Foi muito profético. Foi muito espiritual. Ninguém podia olhar e falar, eu acho que esse Oséias aí não sabe o que está falando. A coisa aconteceu palavra por palavra. Então observa na Bíblia, observa nos profetas. O que pode acontecer se você continuar na mentira, no engano, na idolatria, na loucura. Se você continuar no adultério, na prostituição, seja visual, seja mental, seja carnal, espiritual. Em nome de Jesus, sai dessa vida que te oprime, que te aprisiona e vem para Jesus que vai te dar liberdade, vai perdoar os teus pecados, te lavar, te remir. Ou seja, ele vai te tornar novamente puro e você vai poder caminhar uma vida melhor em nome de Jesus. No quarto e último bloco deste livro, o aviso vai especificamente para Efraim, entre os capítulos 12 e 14. Por quê? Porque Efraim era esse assim, desses religiosos hipócritas, era o pior. Porque ele estava condenando política, ele estava atento a como as coisas estavam acontecendo nas outras nações, mas não se preocupava com seus próprios problemas. E aí Deus os chama e fala, olha, vocês estão indo longe demais, vigia. E essa palavra fica para nós. Sabe, às vezes a gente percebe que está cometendo algo que não agrada a Deus. O que fazer, pastor Silas? Eu vou te dizer. A Bíblia fala lá em Provérbios 28:13, o que encobre a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Seja lá o que for, que a tua mente, teu coração possa estar acusando, porque o acusador não é o Senhor. Quando ele está no nosso coração, ele vai nos fazer entender, ele vai pôr luz naquilo que está errado e vai nos levar a agir de maneira correta. Esse é o amor de Deus por nós. Então, em nome do Senhor Jesus, se abra hoje para entender o que pode estar errado em mim, o que pode estar faltando para que eu tenha uma relação com Deus prazerosa, de pai para filho, de noivo para noiva. O Senhor vai te mostrar o caminho. E a Bíblia diz lá em Isaías que o caminho é tão certo que nem um louco erra. Até o cego consegue alcançar. Que Deus te abençoe poderosamente. Não esquece que Deus te ama. Quando a gente fala aqui do pecado, não é para te pôr para baixo. É para que você entenda que há um Deus que nos ama sendo nós pecadores. E ainda assim mandou Jesus para nos salvar por conta do seu tão grande amor. Que Deus te abençoe. Sou o pastor Silas, aqui da IPEI de Rolândia. A IPEI de Rolândia fica no centro da cidade, na Santos Dumont 1075. Se você quiser saber mais sobre nossas atividades, te convido a estar com a gente. Quer saber sobre horário, melhor sobre o endereço? Entre em contato no WhatsApp 43 3015 27 27, é o WhatsApp da secretaria. Ou então, não esquece de ir lá nas nossas redes sociais.
Curte no Facebook a nossa página que se chama Em Frente Responde. Segue lá no Instagram, também chama Em Frente Responde. E no YouTube, você já foi no YouTube? Por favor, você já se inscreveu no canal? Se você não fez isso, faz agora. Dá tempo, entra agora lá. Coloca na lupinha Em Frente Responde. Se inscreva no canal, aciona o sininho e dá um like, né? Se você gostou. Eu fico por aqui e ó, às vezes você quer falar também comigo, deixa eu falar aqui, ó, 439-9141-5007, 439-9147-5007 é o WhatsApp do programa Em Frente. Pode mandar uma mensagem lá que a gente vai ter a maior alegria em te responder. Que Deus te abençoe poderosamente e não esquece nunca de uma coisa. Eu te amo em Jesus, Deus te abençoe até o próximo, se Deus quiser. Tchau!